Olá, meu nome é Amanda e nós vamos apresentar o trabalho sobre Sistema Antígeno Leucocitário Humano, HLA. O grupo é composto por mim, Amanda Martins Novellini, pela Jaqueline Batista de Oliveira e pela Vitória Gomes de Carvalho. O HLA, ele tem função de mediar a resposta imune, indução, regulação das respostas imunes e seleção do repertório de células T. No HLA, possui a classe 1, onde todas as células nucleadas possuem antígenos importantes para transplante, são altamente polimórficos. Na classe 2, apenas as células apresentadoras de antígeno os possuem, linfócito B, macrófagos e células dendríticas. Na classe 3, contém genes implicados em respostas inflamatórias, maturação de leucócitos e a cascata do complemento. O artigo de base para o desenvolvimento desse trabalho é sobre a variação do HLA e doenças. Diversidade do HLA. Alguns indivíduos podem montar um ataque imunológico contra uma infecção, e essa diversidade surge em parte devido a mutações, mas também mais frequentemente devido a mecanismos como a conversão de genes. Nesse artigo, é relevante entender a atual função do HLA em doenças imunomediadas, com ênfase particular em condições autoimunes, além de retratar também perspectivas de desenvolvimento e uso de antígenos específicos, como estratégias para prevenção e terapia de doenças. Interações HLA na doença. A determinação estrutural de doenças relevantes para os complexos peptídeo HLA e HLA peptídeo TCR é imprescindível para a elucidação dos mecanismos moleculares responsáveis pelo desenvolvimento de medidas de proteção contra patógenos, bem como pela reatividade deletéria de células T promotores de doença. Segue alguns exemplos de mecanismos moleculares dependentes de HLA de ligação de peptídeo e receptor de célula T. Um dos exemplos que vamos abordar é a ancoragem alternativa, como exemplo de doença, a esclerose múltipla, onde acontece a evasão de células T da célula negativa tímica, porém mantendo a capacidade do TCR de estimular uma resposta inflamatória na periferia. O escape tímico mediado por baixa afinidade, como exemplo, seria a diabetes tipo 1. A baixa afinidade de um TCR para o peptídeo sinal de pré e pró-insulina HLA pode permitir a autorreação de células T para escapar da seleção tímica. Peptídeos híbridos, como exemplo, a diabetes tipo 1. Os peptídeos híbridos de pró-insulina presentes na célula beta pancreáticas podem causar uma quebra de tolerância imunológica. A regulação da expressão do HLA, como exemplo, doença de Crohn, os alotipos HLA-C com alta expressão se correlacionam com o risco de doença de Crohn. Essa expressão é parcialmente regulada pelo microRNA, que é o próprio sujeito à regulação por variação genética. Oi, professor. É a Jaqueline. Bom, em relação ao que o artigo fala sobre avanços e desafios tecnológicos, o artigo fala sobre as associações genéticas cruzadas de HLA. Mas além de identificar essas associações, também a capacidade de comparar essas associações entre doenças autoimunes pode fornecer um caminho fisiopatológico compartilhado entre elas. E isso pode levar a implicações para entender a etiologia e a terapia dessas doenças. Então, futuramente, vai surgir cada vez mais recursos que possibilitem essas associações genéticas entre essas doenças, né? Um exemplo desses recursos que já existem é o CABioBank, que se trata de uma espécie de um repositório que permite essa análise simultânea das informações genéticas e clínicas
de diferentes pacientes. E aí, e por meio disso, é possível comparar essas informações. Analisar essas associações cruzadas de HLA passou a ser tão importante porque permitiu que diferentes tipos de HLA, associados com diferentes doenças, exibissem interações epistáticas com o polimorfismo do gene do retículo endoplasmático aminopeptidase 1. O que isso quer dizer? Que interações de genes que exercem ação inibitória dessas doenças mostrou que existe diversas mutações no ERAP1, que é o retículo endoplasmático aminopeptidase 1. Esse ERAP1, alguns artigos falam que ele parece estar envolvido com a produção de peptídeos apresentados nas moléculas de MHC de classe 1. Após observar isso, agora só resta esclarecer se essas interações realmente conferem risco à doença. Bom, para estudar a biologia do HLA, foi utilizada uma ferramenta chamada de Toolbox, onde o próprio nome já fala, uma espécie de caixa de ferramenta, que é um sistema, né, que aprimora o serviço, nesse caso laboratorial. Então, utilizar esse SNP permitiu identificar a variação genética de HLA de maneira que os alelos e os haplótipos pudessem ser nomeados. E isso facilitou a elaboração de estudos analíticos, como o de coorte, que é o que cita no artigo, onde possibilitou associar o HLA com diferentes doenças, tendo efeito, mas ainda tendo efeito moderado sobre elas. Então, falar que a associação de determinado HLA com as diferentes doenças teve efeito moderado, porque essas associações elas não trazem tantas informações quanto identificar exatamente o polimorfismo do HLA, do gene, envolvido com o risco de desenvolver essa doença. Embora seja importante, ainda não é tão específico, tão pontual. Bom, para estudar a biologia do HLA, também foi utilizado a ferramenta Toolbox com um modelo em vivo para avaliar a imunologia. Porque avaliar o funcionamento dessas moléculas de HLA específicas tem tido um papel fundamental para o estudo das consequências biológicas dessas respostas específicas a antígenos relevantes para uma doença num ser vivo. Então, o uso desses modelos facilitou identificar os. Um dos estudos descritos foi sobre
camundongos diabéticos não obesos que apresentavam um gene HLA específico podiam ter a mesma população de linfócitos T citotóxicos de indivíduos diabéticos tipo 1 apresentando este mesmo gene específico de HLA. Então, entender isso sugeriu que é possível obter ideias sobre quais mecanismos são relevantes para a doença humana. E isso é possível por meio da utilização minuciosa desse modelo de camundongos humanizados. Uma maneira de avaliar isso é utilizando a ferramenta CRISPR-Cas9 associado a técnicas de microscopia aprimoradas, como imagens intravitais. Aproveitando a função clínica do HLA. Perceber a vasta aplicabilidade e a forte associação do HLA com o processo envolvendo doenças humanas permitiu seu aproveitamento para benefício clínico. O paciente, a partir desse ideal de que o atendimento passa a ser personalizado à medida que o mesmo é estratificado, recebe atendimento realizado com base em genótipos HLA e administração de antígenos específicos, na prevenção de doenças e até mesmo numa imunoterapia, proporcionando-lhe um atendimento sob medida. Nessa tabela, podemos observar algumas estratégias terapêuticas na prevenção de doenças evidenciadas na primeira coluna, o modo de ação, em específico na segunda coluna, e por fim, na terceira, o desafio de seu desenvolvimento e implementação. No trabalho, como exemplo de estratégias na prevenção de doenças acelulares, nós falaremos da utilização da vacinação, que age propiciando um aumento na resposta imunológica, e a imunoterapia peptídica, que serve para alergias e doenças autoimunes, promovendo tolerância periférica e ou a atenuação da resposta imune patogênica. Talvez o uso mais bem-sucedido hoje em dia de um antígeno específico usado para promover a saúde humana é dado através da vacinação, que promove a extinção das doenças infecciosas. Entretanto, a sua fabricação ainda faz parte de um desafio contínuo. Isso porque até as vacinas licenciadas têm limitações a serem superadas, como a falha nos receptores em desenvolver ou manter a imunidade protetiva e os efeitos adversos, como por exemplo a vacina da coqueluche, onde foi observado um reaparecimento da doença em crianças e adolescentes que já receberam a mesma. E essa indução e manutenção da resposta imune humoral depois da vacinação estão correlacionadas com os alelos específicos da classe 1 e 2 do HLA, que são determinantes de falta de resposta ou hiperresponsividade. Imunoterapia peptídica. Essa aplicação visa elucidar o questionamento acerca do fato de que a imunoterapia peptídica tem como objetivo eliminar células T efetoras ou promover a função celular. Isso depende da natureza do peptídeo HLA e as interações do TCR. Um pequeno estudo recente, controlado por placebos em pacientes com diabetes do tipo 1 recém-diagnosticados, demonstrou que a imunoterapia com peptídeo pró-insulina, peptídeo C, se mostrou segura, não acelera a disfunção das células beta-pancreáticas e está relacionada a marcadores de imunomodulação. O aumento das interações do HLA-peptídeo-TCR pode ser mediado pelo uso dessas pequenas moléculas que atuam na superfície celular, intensificando a carga do HLA, facilitando ainda mais a apresentação de antígenos. O estudo do HLA, interações peptídeo-TCR e seu impacto na elucidação das doenças se torna cada vez mais viável, posto em vista que existe mudança antigênica dentre indivíduos e sua interação entre os antígenos que apresenta e os receptores que o liga podem ser utilizados em uma clínica mais assertiva e personalizada. Optamos pela escolha desse artigo porque é tão relevante quanto de revisão na elucidação acerca do assunto, tendo ênfase no detalhamento das variantes genéticas do HLA relacionadas à imunidade à malária por Plasmodium falciparum, tendo resposta imune que varia entre populações. O artigo evidenciou resultados acerca da obtenção de resposta das células NK à malária que podem ser benéficas se atingirem o parasita ou prejudiciais se contribuírem para a imunopatologia. As células NK produzem citocinas inflamatórias em resposta à infecção da malária, matam parasitas intra-eritrocíticos por citólise, e essa função é modulada por interações entre os receptores do tipo imunoglobulina KIRS,
que são glicoproteínas expressas na superfície das células NK que se ligam às moléculas HLA classe 1 e regulam as funções das células NK. Portanto, variações no KIR e nos genes do HLA podem ter um impacto direto nas funções dessa célula. Vários estudos demonstram que algumas variantes genéticas do HLA estão associadas à suscetibilidade à proteção contra a malária grave. E por fim, criamos uma cruzadinha para vocês se divertirem. Além disso, enriquecer também os conhecimentos sobre o assunto abordado nesse trabalho. Segue 5 perguntas tranquilas. Primeira, o sistema antígeno leucocitário humano é também conhecido como 2. Linfócito ativado por APC via MHCI. 3. Exemplos de doença para o mecanismo molecular denominado peptídeos híbridos. 4. Gene HLA associado com a psoríase. 5. O uso de um dos mais bem-sucedidos antígenos específicos para promover a saúde é dado através de qual processo? Bom, espero que vocês não colhem, hein? Quando terminarem, consultem as respostas finais após esse slide.